Sacramento da confissão está presente na Bíblia? Está presente na Sagrada Escritura? Está, sim, senhor. Né? Vários textos do Novo Testamento apresentam que os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Por meio da entrega de Jesus ao Pai, os pecados da humanidade foram todos perdoados. Dentre esses vários textos que pululam no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de Paulo, quero destacar Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14, que diz assim: E a vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele, quando ele nos perdoou todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário e o eliminou cravando na cruz. Então isso significa, de forma gratuita, sem merecimento algum de nossa parte, naquela sexta-feira santa, única e irrepetível, Deus nos perdoou todas as nossas faltas pelo sacrifício de Cristo na cruz. A dívida que depunha contra nós foi cravada na cruz. Este documento, que aqui fala o texto, era o costume antigo de que as dívidas eram anunciadas publicamente, colocando, por exemplo, em postes, em paredes, para saber que as dívidas que as pessoas tinham. E desta forma, a dívida que nós tínhamos para com Deus, Deus cravou essa dívida na cruz de Cristo, de tal maneira que todos os nossos pecados estão perdoados desde aquela sexta-feira santa. Entretanto, este perdão que nos foi dado de forma gratuita é administrado sobre nós cada vez que nós confessamos, cada vez que nós recebemos o sacramento da confissão. Então, muitas pessoas podem até dizer assim: não, eu não preciso me confessar com o padre, por quê? Porque eu confesso com Deus e estou perdoado, estou arrependido dos meus pecados, confesso com Deus e estou perdoado. Não, o problema, sabe qual que é o problema? O problema é que Cristo instituiu um sacramento do perdão. Então, quando nós vamos lá para João, capítulo 20, versículo 19 em diante, nós lemos assim, que no dia da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, no dia da ressurreição, Jesus deu autoridade aos discípulos para que pudessem perdoar os pecados em seu nome. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a figura de Pedro, quando, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, Jesus dá autoridade a Pedro para abrir e fechar, lhe confere as chaves do reino dos céus, dizendo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E depois, lá no capítulo 18, quando se fala da reconciliação que deve ser vivida em comunidade, a comunidade recebe também o mesmo poder de reconciliar, de perdoar. Né? Então, veja só, a igreja primitiva tinha a ideia que o perdão de Deus era mediado pelo ministério dos apóstolos. E é assim que a igreja vive o ministério da reconciliação, o mistério do perdão de Deus, por meio do sacramento da confissão. Então, para quem disser que o sacramento da confissão não tem fundamento bíblico, aí está o fundamento bíblico. Foi nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da ressurreição, que deu autoridade aos apóstolos para perdoarem os pecados em seu nome, e assim a tradição da igreja continua, por meio dos seus bispos, dos seus presbíteros, a ministrar sobre os fiéis esse perdão que foi dado de forma única e irrepetível naquela sexta-feira santa, na qual Cristo pagou os nossos pecados e cancelou a dívida do pecado que tínhamos para com Deus.